do Mestre Jesus, estamos aqui mais uma vez, pedindo humildemente que nos assista, que esteja conosco para o estudo da noite, que envie os nossos mensageiros de luz para que nos iluminem, para que nos intuam, para que possamos tirar todo o proveito do estudo da noite, porque sem Ti, Senhor, nada podemos. Então, te pedimos que nos envolva com o Teu amor, com a Tua bondade, com a Tua benevolência, fazendo com que possamos levar esse estudo até aqueles que necessitam dele, que estão conosco nesse momento, encarnados e desencarnados, que possam também tirar o proveito que precisam. Nos envolva, Senhor, com o Teu amor imenso, com Tua luz, iluminando nosso caminho, para que possamos dar mais um passo até Ti, Senhor. Fique conosco, nos envolva. Agradecemos a presença desses mensageiros que nos enviaste, que eles possam estar conosco, com nossos familiares, iluminando o nosso lar e o lar de todos aqui presentes. Fique conosco, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigada, Vera. Dois segundinhos que o texto desapareceu aqui. Estão todos vendo o texto? Tá bom. Sim. Sim. Deixa eu ver quem que está aqui. Então, eu vou fazer a leitura aqui. Nem mesmo Jesus. Penetração dos espíritos no nosso pensamento. Questão 456 do O Livro dos Espíritos. Os espíritos veem tudo o que fazemos? Podem vê-lo, já que estais constantemente rodeado por eles. Cada um, porém, só vê as coisas para as quais dirige sua atenção, pois as que lhe são indiferentes, com estas não se ocupam. Questão 457. Os espíritos podem conhecer nossos mais secretos pensamentos? Frequentemente conhecem o que desejaríeis esconder de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos lhes podem ser dissimulados. Dessa forma, seria mais fácil esconder algo de uma pessoa viva do que fazê-la a esta mesma pessoa depois de morta? Certamente. Quando vos julgais bens ocultos, tendes frequentemente uma multidão de espíritos ao vosso lado que vos vê. Questão 458. O que pensam de nós os espíritos que nos cercam e que nos observam? Depende. Os espíritos brincalhões riem dos pequenos aborrecimentos que vos causam e zombam
das vossas impaciências. Os espíritos sérios deploram vossos defeitos e tentam ajudar-vos. Influência oculta dos espíritos nos nossos pensamentos e nas nossas ações. 459. Os espíritos influem nos nossos pensamentos e nas nossas ações? Sob esse aspecto, a influência deles é maior do que imaginais, pois com muita frequência são eles que vos dirigem. 460. Temos pensamentos que nos são próprios e outros que nos são sugeridos? Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que vários pensamentos vos chegam ao mesmo tempo sobre um mesmo assunto, e com frequência muito contrários uns aos outros. Pois bem, há sempre pensamentos vossos e nossos. É o que vos deixa na incerteza, porque tendes em vós duas ideias que se combatem. 461. Como distinguir os pensamentos que nos são próprios daqueles que nos são sugeridos? Quando um pensamento é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, os do primeiro impulso. De resto, não há para vós grande interesse em estabelecer essa distinção, e frequentemente é útil não saber fazê-la. O homem age mais livremente. Se se decide pelo bem, ele o faz voluntariamente. Se toma o mau caminho, só terá mais responsabilidade. Nem mesmo Jesus. A atmosfera terrestre é cadinho efervilhante de ideias desencontradas, compelindo a personalidade consciente a sofrer o assédio ininterrupto das mais diversas correntes mentais. Nem mesmo Jesus, o excelso governador planetário, quando aí estava humanizado, conseguiu escapar a essa contingência. Embora a grandeza divina em que se destacava, onde comparecia, era o alvo direto de simpatias e aversões. A criatura mais avessa à existência do plano extrafísico é compulsoriamente impelida a manter contatos imperceptíveis com inteligências desencarnadas. As emanações reais, conquanto intangíveis, dos pensamentos, criam ímãs de força entre as almas. Todo o cérebro é repositório de sugestões de vários cérebros espirituais, bastando para isso os fatores da semelhança e reflexão. Forçoso compreender que detrás do movimento exterior da vida terráquea vige a luta mental silenciosa e intensa entre as individualidades situadas nos dois planos. Qual acontece na própria esfera física, na vida espiritual existem sempre duas facções, uma sadia e outra enfermiça, a se digladiarem ao redor dos interesses superiores e inferiores. Convém desse modo saber que os homens são cercados por entidades de natureza diferente, pelo tipo diferente de matéria na qual se evidenciam, respirando em contendas acirradas a respeito de tudo e de todos. Há litígios constantes em torno da posse, mesmo transitória, de pessoas recém-desencarnadas, de refúgios uterinos para a reencarnação, de energias mediúnicas para a construção das boas obras ou sustentação de vícios, de mentes que se articulem por instrumentos da luz ou da sombra. Amigos defendem para a exaltação do bem, desafetos disputam para a execução do mal. À face disso, o pensamento é o seletor do trabalho e o divisor das responsabilidades de cada um. Toda transformação há de partir dele, sem o que se torna insustentável o serviço de elevação.
Certifica-te, pois, de que os teus pensamentos nunca vagueiam sem direção e nem invadam os espaços sozinhos. Quando pensas, ligas-te de pronto a outras mentes que vibram em sintonia contigo, seja no melhor ou no pior da existência, na esperança ou no desalento, na alegria ou na dor. Do ponto de vista mental, ninguém trai a própria realidade, somos o que, na verdade, somos. E para desarmar os pensamentos infelizes suscetíveis de alcançar-nos, nada existe superior à força da brandura e da humildade, nascidas nas fontes da boa intenção, seja no exercício do dever edificante que nos compete, ou na extensão da fraternidade sem mescla. Policia os próprios pensamentos para que a tua vida se renove contigo. Homem algum faz contrabando de bens terrenos para o mundo espiritual, e de igual modo, espírito algum atinge as esferas superiores em regime de clandestinidade. Alberto Seabra, do livro Ceareiros de Volta, psicografia de Chico Xavier. Obrigado, a Vera, a Giovana. Nós acreditamos, né, que é essencial esse trabalho de compreensão da questão do pensamento, né? E é um assunto tão complexo, tão vasto, que é possível, a cada vez nós podemos escolher 2 ou 3 ângulos de tratamento do assunto, né? Então, ele fala, né, que nós estamos num mundo em que, como um mundo em que nós poderíamos nos imaginar no meio de um oceano de ondas mentais. E oceanos, né, têm ondas, e essas ondas, elas provocam, né, elas transferem informação, transferem energia de um lugar para o outro, elas podem se somar para produzir ondas maiores, elas podem se anular, né, os fenômenos de interferência das ondas. Você pode ter ondas de sentido inverso que vão se anular, você pode ter ondas que vão se somar, e nós temos, então, um universo muito complexo, né, porque essas ondas, nós poderíamos dizer, eu não sinto o meu corpo mexer. Não, o seu corpo não, mas a sua mente mexe, né? Só que como você já está acostumado a ser mexido de um lado para o outro, você não percebe que está sendo, né, movimentado de um lado para o outro. Então, a questão é escolher que tipo de onda te movimenta, porque você não tem opção, né? Você não tem como sair do oceano. Nós não temos como escapar desse oceano mental. A partir do momento que você vira um ser, né, consciente, capaz de emitir pensamento, de receber pensamento, você não tem como escapar disso. Mas você pode selecionar que tipos de onda chegam a você, com que tipos de onda você vai somar, e que tipos de onda vão ser neutralizadas quando chegarem a você. Então, tudo começa no pensamento, como diz, né, o espírito benfeitor, que escreveu através do Chico. E nós estamos numa guerra de pensamentos. Não é uma coisa simples, não é uma brincadeira, não é, fumacinha, né? É uma guerra de pensamentos. Nós temos que fazer escolha. A cada pensamento emitido, nós estamos fazendo uma escolha. Então, a primeira coisa é saber o que é tudo isso. A segunda é saber como isso nos afeta, né? E a terceira é saber como lidar com isso. Porque nós temos, por exemplo, quando nós descobrimos isso, nós falamos, ok, então eu vou começar a trabalhar para mudar o meu teor de pensamento, a minha qualidade de pensamento. E aí nós descobrimos que nem tudo é tão simples assim, que às vezes é difícil mudar, né? E por que que é difícil mudar? Porque você tem, né, um aparelho mental que está
habituado automaticamente a conectar em certas faixas mentais. Então, quando você deixa ele oscilar sozinho, ele vai para aquilo que ele está acostumado. Né? Então, aquelas ondas que você sempre teve facilidade de captar, elas são rapidamente absorvidas. E qual é o seletor do pensamento? É a vontade. Né? Então, você pode selecionar o que você vai pensar, com que faixas de onda você vai afinar, e captar e emitir, né? Mas às vezes é difícil. Né? Você tem que usar a vontade, principalmente quando você quer captar frequências mais elevadas. Porque o pensamento dos espíritos superiores é de um teor que tem uma frequência mais elevada. Isso é interessante, porque uma frequência mais elevada tem mais energia. Né? A equação de Planck nos fala, né? Energia é igual a H, né, que é a constante de Planck, vezes a frequência. Então, a energia de uma onda, ela é proporcional à sua frequência. Mas uma frequência alta significa que ela vai mais longe, além de ter mais energia. Então, o pensamento dos espíritos superiores está em todos os lugares do universo, contrariamente ao dos espíritos inferiores. Por exemplo, o pensamento do Cristo pode estar no planeta inteiro, mas um espírito inferior não consegue isso. Ele vai conseguir se afinar com aqueles que estão com ele. Né? Então, porque ele não tem a força que tem o pensamento do Cristo. Então, quando nós oramos, quando nós fazemos força para entrar em contato com esse pensamento superior, nós vamos ganhando essa energia e vamos treinando o nosso pensamento a vibrar nessa frequência elevada. Então, há um aspecto aí de trabalho, de vontade, de esforço, porque senão nós não conseguimos. Né? O nosso seletor da vontade, ele está solto. Né? E aí, aquelas frequências que são as mais habituais para nós, controlam nosso pensamento, e ao invés da nossa vontade controlar o nosso pensamento controla a nossa vontade. Mas não é mais o nosso pensamento, é o pensamento deles. Entendem o que eu estou falando? Sim? Bom, então, isto nós poderíamos ter, por exemplo, nós poderíamos escolher, por exemplo, um aspecto de estudo que nós estamos falando. Como nos descondicionarmos dos pensamentos habituais. Como usar as leis do pensamento a nosso favor. Por exemplo, né? Essa semana um amigo me escreveu dizendo assim: minha esposa falou que os espíritos colocaram um metal nela. E eu esperava que a esposa me escrevesse para falar, mas ela não escreveu. Aí eu disse, bom, eu vou mandar um áudio. Eu falei, não, né, nós vamos falar no estudo disso. Por exemplo, os espíritos podem colocar coisas no nosso perispírito? Podem, né? Podem. Nosso perispírito é matéria, as coisas com as quais eles lidam é matéria, e eles podem encostar, né, um ovoide, que é um ser que perdeu a forma física, mas que continua em monoideia, que eles querem fazer a gente pensar numa coisa só. Eles podem colocar objetos, sim, pode. Só que quando você, né, se a pessoa tivesse me escrito, né, eu teria respondido para ela, olha, eles colocaram um objeto em você, então você vai usar o objeto contra eles. A partir de agora, vocês estão presos em mim. Toda vez que eu orar, eu vou comunicar por esse objeto a oração para vocês. Toda vez que eu ler, eu vou comunicar porque nós estamos conectados, vocês se conectaram a mim. Né? Agora, toda vez que eu orar, vocês vão receber. Toda vez que eu pensar em Jesus, vocês vão receber. E toda vez que vocês não quiserem receber, esse metal vai desaparecer um pouquinho. Então, você usa as leis do pensamento. Agora, se você aceita,
e diz, ah, eles colocaram uma coisa em mim, eu sinto que tem alguma coisa pregada em mim, ou tem uma ideia que está se repetindo o tempo todo, né? Como é que você combate uma ideia que está se repetindo o tempo todo? Com outra ideia. Com outra ideia que se repete o tempo todo, mas de teor oposto, né? Então, essas leis são leis. Mas como é que você usa eficazmente essas leis? Com brandura e humildade, como ele diz no texto. Porque nós não queremos brigar com ninguém, nós não queremos nos impor a ninguém. Nós queremos nos afinar com as leis superiores que harmonizam o universo, que controlam o universo, né? Então, nós não precisamos entrar no combate, né, com agressividade, mas com a persistência de quem sabe que, se continuar, né, vai conseguir. Então, eu paro por aqui, né? Eu já vi gente aí fazendo sinal que queria falar, então a gente abre e para que todos possam, né, para que a gente possa trocar ideias. Parece lá, Lê. Vira lá. Não, eu tinha uma questão, mas a Sandra acabou respondendo. O que era? Não, mas eu queria saber também, qual você acha que foi a intenção da colocação desse metal no... Porque às vezes, vocês entenderam a pergunta? O Alexandre perguntou qual seria a intenção da colocação desse objeto na pessoa, né? A mesma intenção de colocar, por exemplo, um ovoide, né, é algo que eles querem que fique como um ponto de contato para que eles possam te influenciar, para que eles possam te incomodar. Entendi. Mas Como uma antena de conexão. Exato, só que a lei da reciprocidade diz o quê? Ok, se você me dá um telefone, eu não sou obrigado só a receber ligação, eu posso também te ligar, eu posso também te falar, eu posso também te encher, né? Então, você quer ficar apertando a campainha só para o meu lado, mas eu também posso apertar para o seu, né? Então, o que a gente faz? A gente usa as leis. Eu achei interessante, talvez, a colocação desse metal como um novo elemento de conexão, quer dizer que, de certa forma, a pessoa está quebrando as relações, né? E estão procurando uma nova forma de conexão. Entenderam o que ele falou? Né? Ele falou a pessoa, se eles estão tentando isso, é porque a pessoa talvez esteja fazendo um esforço para quebrar, né? Romper a conexão com eles. Exatamente. Né? E eles vão tentar... Uma estratégia para poder fazer com que a pessoa se sinta presa a eles. E se você aceita, né? Se você falar, isso aconteceu e é assim, eu não posso mudar, aí você está preso. Né? Então, assim, é um jogo muito sutil. Né? Eles podem fazer? Podem, mas você também pode tirar. Né? Então, nós temos, né, obsessões que começam com monoideia, e às vezes você coloca, né, junto da pessoa um espírito dementado que pensa só uma coisa. Por exemplo, você quer induzir alguém ao suicídio. Você pega um suicida que está no plano espiritual, que ficou, né, condicionado a eu vou me matar, ou eu vou pular né, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e você gruda nessa pessoa, porque ela está fragilizada, porque ela não tem defesa, porque ela não tem prece, né, porque ela não tem estudo espiritual, porque ela não faz evangelho em casa, ela não participa do evangelho. Quer dizer, você vai pegar uma pessoa que está... Sem defesa nenhuma. sem né? defesas. Quando tem defesas, essas defesas magnéticas, como a prece, são já um elemento de defesa, né? Elas vão nos proteger. É engraçado, porque a gente já viu isso em casos de obsessão, que botam simplesmente uma pessoa de baixa vibração, suicidam uma pessoa com pensamento negativo, só para acompanhar a pessoa, e a pessoa vai assimilando essa energia. E não necessariamente eles têm alguma relação. Exatamente. Né? Mas como a pessoa é indefesa, está com a guarda baixa, já está propensa, e aí tem alguém que quer o mal dessa pessoa, simplesmente coloca alguém que está bestificado, eu diria,
num estado de Demente. demência, próximo, e só de estar próximo, a pessoa já vai assimilando essas energias, já vai entrando em depressão, já vai aumentando as ideias suicidas, as mano-ideias, né? E isso funciona, né? Porque se a pessoa tiver sem atenção, ela está, né, desprevenida, ela não está, ela, nesse momento, ela pode ser pega. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque, por exemplo, a qualidade do nosso pensamento é um elemento essencial. Por exemplo, pensamentos de tristeza que começam a se repetir. Pensamentos de fragilidade, de autoimagem negativa. Ah, eu não sou capaz. Ah, eu não sou nada. Ah, eu não consigo. Ah, eu sou uma nulidade, né? Né? Pensamentos de superpoderes, né? Eu sou o máximo, eu consigo tudo. A gente tem que tomar muito cuidado, porque tudo isso pode ser explorado contra a gente, né? Então, a qualidade do nosso pensamento. Agora, como é que eu produzo pensamento de qualidade? Fazendo isso que nós estamos fazendo, né? Estudando, orando, lendo. Agora, eu coloquei uma pergunta no início: como é que nós nos descondicionamos? Porque há uma tendência em nós de pensar de um certo jeito, né? E essa tendência é difícil de trabalhar, porque ela exige o esforço da nossa vontade. Agora, você vai trabalhando. Não, eu vou continuar, eu vou tentar orar e me concentrar na prece, eu vou tentar ler e me concentrar na leitura, eu vou cortar o fornecimento de imagens e ideias negativas para minha mente. Então, eu paro de assistir porcaria na televisão, de olhar porcaria nas redes sociais. Eu vou limitando a munição que, nesta guerra, pode ser usada contra mim. Os espíritos superiores, para me ajudar, precisam de munição da minha parte. Então, quando eu estou lutando, né, quem já tentou aqui sair de uma faixa negativa para ir para uma positiva, já sabe quanto isso pode ser difícil. Né, às vezes você luta um dia inteiro e acaba no fim do dia cansado, fatigado, né? Você fala: Senhor, eu não aguento mais. Né? Mas é essa luta que vai dando aos espíritos os elementos necessários para falar: ok, ele está me dando pontos de apoio. Eu tenho escoras nele. Que escoras? Ah, ele lê bastante, ele tem bastante imagens dos romances que ele leu, das mensagens, dos estudos. Então, eles têm o que ativar em nós para nos ajudar. Até que isso fique numa quantidade suficiente que nós próprios tenhamos o controle inercial, digamos assim, né? Nós entramos numa velocidade de cruzeiro. A nossa mente funciona num nível elevado naturalmente. Mas até que a gente chegue nessa velocidade de cruzeiro, né, o nosso barquinho anda um pouco para frente, anda um pouco para trás, anda um pouco para frente, anda um pouco para trás, né? Mas antes só andava para trás. Por isso que a gente não sentia nenhum problema, né? Antes só andava para trás, antes você só mergulhava nas correntes mentais negativas e... Então, é complexo, né? É uma coisa complexa. Oi, Daniel. Isso que você falou, eu fiquei pensando, olha como o perigo que é, por exemplo, umas Instagram. Você entra nos stories e fica lá, só no scroll. O quanto de imagem que você nem que vai passando e vai grudando, isso que eu estou viajando agora, sabe? Nossa, a gente não percebe a tonelada de coisas que vão grudando no nosso inconsciente, que isso é usado assim, a torto e direito, né? E a gente, isso que você falou, a gente abriu a porta, né? Mas o que eu queria retomar é uma coisa que você falou sobre vontade e pensamento. Eu fiquei,
eu fiquei um pouco na dúvida sobre, assim, quem que vem primeiro, o ovo ou a galinha, nesse caso? Qual que é a influência da vontade no pensamento, ou do pensamento na vontade? Se são duas coisas que são realmente separadas, ou elas estão sempre se convergindo, se influenciando? Eu queria retomar esse assunto, se você puder. Muito bom, Daniel, ótima pergunta. A gente poderia dizer que é dialético, né? Quando você não escolhe, alguém escolhe por você. Quando você não escolhe o que quer pensar, alguém pensa por você. Então, a nossa mente funciona como um rádio, e o seletor é a vontade. Quando você mesmo não seleciona, ele fica disponível para quem quiser selecionar. Então, nós escolhemos, por mais incrível que possa parecer, mas é a verdade, nós escolhemos o que nós pensamos. Nós escolhemos a frequência na qual a nossa mente vibra, se vai ser uma frequência elevada ou uma frequência não elevada. Mas o que acontece? Eu preciso usar a minha vontade para escolher os meus pensamentos. Vem uma imagem negativa, eu digo não, e troco por uma positiva. Isso exige energia, exige esforço, exige vontade. Porque é controle. Quando a imagem chega e eu nem presto atenção e absorvo, eu estou em sintonia com aquilo. Não quer dizer que alguém esteja me controlando. Eu simplesmente estou recebendo o que está na minha sintonia. Mas, quando você está em sintonia com alguma coisa, você é da mídia, Daniel. Quando a televisão começa a repetir uma coisa para influenciar as pessoas, você pode fazer isso até de maneira subliminar. A pessoa não sabe que está sendo controlada. Então, ela vai recebendo. Então, nesse momento, a tua vontade está inativa. Há a vontade de alguém operando sobre você. Porque é dialético. Eu escolho o que eu penso, mas a partir do momento que eu penso, eu entro em contato com todo mundo que pensa igual. E a partir daí, eles também me influenciam. E muitas vezes, quando eu entro no automático, a influência decide a minha vontade, porque nós escolhemos as coisas na vida segundo o nosso pensamento. Não é verdade? Mas se eu disser para você o que pensar e você aceitar, você vai passar a utilizar a tua vontade para fazer o que eu estou dizendo para você. Eu inutilizei a tua vontade. Complicado? É assim, eu posso escolher em que frequência eu vivo. Mas a partir do momento que eu escolho essa frequência, ela passa a agir sobre mim. Ela passa a influenciar o teor dos meus pensamentos. E eu vou agir na vida de acordo com o que eu penso. Então, por exemplo, pega a multidão de pessoas que não estão prestando atenção no que elas pensam, que não sabem que têm a vontade para controlar o próprio pensamento, e que estão assistindo Rede Globo. Quem está pensando, quem está dizendo para elas o que pensar? A Rede Globo. A Rede Globo. Quem está dizendo para elas o que comprar? De quem gostar? Quem odiar? Mas essas pessoas não estão pensando nada, elas simplesmente ligam a mente delas na Rede Globo. Sem se darem conta, elas vão absorvendo tudo aquilo. A vontade não é delas, a vontade é do cara da Rede Globo que faz o programa. Agora, quando eu olho para aquilo e digo, não, isso não é bom, não me convém, essa novela é uma porcaria, e troco de canal, a minha vontade está agindo. Só que para o outro canal que eu passo, tem uma pessoa falando de espiritismo. E aí,
aquela pessoa passa a influenciar o meu pensamento. E passa a influenciar, por conseguinte, minhas ações. Só que aí eu escolhi o tipo de ação. Você vai ter que pensar um pouco. Ficou mais claro, pelo menos? Sim, Aí, pessoal, existem os algoritmos espirituais, né? Mas, exato. Esses algoritmos, eles são... existe um cientista, Daniel, que ele é um prêmio Nobel de Física, ele ganhou o prêmio Nobel de Física em 2020, né? É o Roger Penrose. E ele tem uma teoria, né, que a nossa mente funciona nos princípios quânticos. Então, assim, a nossa consciência é quântica, ele diz. E, na verdade, sendo um prêmio Nobel de Física de 2020, né, o cara está vivo ainda e dando entrevista, já escreveu livro sobre o assunto, mas eles estão chegando naquilo que nós... Vai ver de quando é essa mensagem aí que nós lemos hoje. É lá dos anos 50. Né? Então, assim, os espíritos que escreveram pelo Chico cantaram a bola muito tempo antes. A nossa mente escolhe com quem ela se afina, mas a partir do momento... É mais ou menos assim, Daniel. Você está numa gangue, pouco importa do que seja. Você está numa gangue. Num certo ponto, você escolheu estar nessa gangue. Ninguém te forçou, você escolheu estar ali. Você escolheu porque aquilo é a tua afinidade mental. Mas, num certo momento, aquela pessoa mais influente da gangue diz, vamos fazer isso. E a maioria não pensa, a maioria faz. Então, você escolheu estar na gangue, você escolheu uma faixa de pensamento, mas essa faixa de pensamento passa também a agir sobre você. Agora, quem nessa gangue determina o teor do pensamento da gangue? Quem diz para onde a gangue vai? Quem tem mais força mental, quem tem mais vontade, quem pensa com mais convicção, com mais clareza. Então, você pode estar num grupo de publicitários, mas ali sempre todo mundo presta atenção ou em um ou dois, que são os caras, você fala, e esses caras, quando abrem a boca, você fica quieto e escuta. Né? São os caras que são os bons, né, do meio. Então, você, em toda área é isso. Né? Nós escolhemos com quem nós convivemos, mas quando nós convivemos com essas pessoas, não somos só nós que as influenciamos, elas também nos influenciam. Daí a importância de escolher. Por exemplo, quando você quer se separar de uma coisa do seu passado, ou de uma influência, ou de um tipo de pensamento, o que é que as pessoas faziam, muitas vezes? Elas somem, elas viajam, elas vão embora, elas trocam de identidade. Por exemplo, você quer mudar, você sabe que viveu numa gangue no passado, o que fez foi um tipo de... Aí hoje você fica, eu vou tentar conversar, vou tentar trazê-los. Não, cai fora. Some. Né? Então, assim, tem médium que fica com compromisso com o passado. Eu vou tentar ajudar esses espíritos a... Né? Sim, se você puder, tudo bem. Se não, some, cai fora. Você tem que andar, você tem que ir embora. Né? Nós não arrastamos ninguém. Quem quiser vir conosco, que venha. Se depois a gente puder ajudar, a gente ajuda. Né? Então, você quer ir para o centro, mas voltar para bater papo com os drogados com quem você vivia. Não vai funcionar. Nós somos ainda muito frágeis. Então, tem hora que você tem que fechar a porta, falar, não quero saber. Acabou, não recebo mais telefonema, não ligo mais, não mando carta, não recebo carta, não quero saber. Até que você, passado algum tempo, às vezes alguns anos, você se sinta fortalecido para dizer agora tudo bem, eu sou capaz de passar por aquele corredor
e não me deixar mais influenciar. O processo é dialético, Daniel. A vontade escolhe os pensamentos. E o pensamento direciona a vontade. E o pensamento direciona a vontade. Agora, por isso Jesus dizia, orar e vigiar em todo o tempo. Porque você escolhe os pensamentos. Quando você escolhe bons pensamentos, você não precisa ficar com medo. Porque você está numa gangue do bem. Nenhum ali na gangue do bem vai falar, vamos fazer algo errado. Ele vai falar, vamos ajudar o próximo. Vamos orar por essa pessoa. Então, os impulsos que vão vir do pensamento para a tua vontade vão ser bons. Porque você escolheu uma faixa de pensamento boa. E você vai agir no bem. E você vai agir no bem, porque escolhendo uma faixa de pensamento do bem, essa faixa de pensamento vai começar a atuar sobre a tua vontade. Então, é dialético, mas eu escolho com quem eu quero pensar. Mas não posso evitar que, pensando com alguém, isso me influencie. Seria muita pretensão nossa achar, né, que nós somos capazes. Por isso que a lição chama nem mesmo Jesus. Nem mesmo Jesus escapou das lutas mentais, das simpatias, antipatias, amor, ódio, que são parte do nosso mundo. Quem ia falar? O Sebastião tinha levantado a mão. Eu perdi o que eu queria dizer, mas é complicado, não? Porque eu, às vezes, porque você tem que estar consciente de teus pensamentos, mas é difícil estar consciente todo o tempo, não sei, 18 horas que você está desperto. Acordado. Então, porque a mim me acontece, às vezes, assim, eu tento estar consciente e tudo, mas chega um minuto que estou pensando numa história, faz 3 anos que uma pessoa falou tal coisa, e por que me lembro disso? Ou seja, mas eu, no meu espírito, tenho muita mais coisa ruim que coisa boa, porque agora eu comecei o espiritismo, todo isso, e praticando todas essas coisas, mas tem muito ruim. Então, eu não sei, às vezes também intento assim, escutar muita palestra, ouvir muitos livros e coisas assim, mas chega um momento que minha mente cansa e como que preciso assim como desligar, não, e só escutar música ou relaxar um pouco minha mental, porque é duro para mim, não? Então, ou tem vezes que digo, vou orar, mas antes vou só deixar minha cabeça livre, assim, a ver que tenho, e vem pura coisa, como um caos, não? Então é difícil, não sei, estamos muito inferiores ainda, assim, nem podemos pensar por nós mesmos, não? E, não sei, é difícil estar consciente, assim, todo o tempo, não, desse pensamento, não? Porque sempre vai... Mas eu acho que é uma prática, hein? Oi, Yuri. Não, eu digo que eu acho que isso é como uma prática. Quando a gente quer fazer exercício, se for um deporte, um esporte, para ser bom, tem que praticar. Então, acho que esse controle do pensamento, essa educação da nossa mente é uma prática, eu acho. Sim, é uma prática, não tem dúvida disso, né? É uma prática a qual a gente não está habituado, né? Porque é novo para nós. Nós pensamos, nós nunca nos preocupamos no que eu estou pensando, como escolher meu pensamento, que tipo de pensamento é bom. Nós simplesmente pensamos e achamos que isso é normal, né? Pensar de qualquer jeito, aceitar qualquer coisa, né? E é por isso que é fácil manipular a humanidade. Por isso que ele fala, né, habitualmente são os espíritos que vos dirigem, porque quem que está pensando no que pensa? Só que o cansaço, Sebastião, ele é normal, né? Como a Yuri disse, você está praticando um esporte, né? Você começa a levantar peso, por exemplo, você chega uma hora que você cansa, né? Então você tem que descansar. Há momentos que a gente tem que dar repouso para a mente, né? Sobretudo que a nossa mente usa um cérebro que tem limites. Né? O nosso cérebro tem limites, e ele foi feito para ter limites, porque senão a gente não aguenta.
né? A gente teria que acomodar a lembrança, por exemplo, de 10 encarnações, nós ficaríamos loucos, né? Nós precisamos ter uma cabeça 10 vezes maior, né? E nós a reencarnação é para essa encarnação. Então a gente cansa, sim, e às vezes é bom parar, é bom ir fazer algo físico, né? Agora ele diz, né, eu insisto nesse ponto, ele diz que a gente tem que usar a brandura e a humildade. A humildade é necessária porque a gente precisa entender que nós não temos força sozinhos. E a brandura, porque nós não estamos num combate contra ninguém. Combate é contra nós mesmos. E a brandura é uma técnica de combate. Isso que eu falei agora, né, do exemplo, né, do espírito faz uma coisa para vocês, fala, ok, né, eu pego isso que você fez e no Aikido, né, não sei se vocês já viram essa técnica de luta, já ouviram falar do Aikido? Né, a pessoa vai te dar um soco, você não se opõe a ele, você pega o braço da pessoa e puxa. Né? Então, ao invés de parar o movimento se opondo a ele, você puxa. E aí a pessoa desequilibra e cai. Então, você não fez nada, você só deu continuidade à força que foi feita contra você. Então, quando vem pensamentos ruins, nós não brigamos com eles. É aí que está a brandura. Nós não brigamos, nós simplesmente dizemos, é para explodir esse prédio, mas e construir um prédio? Deve ser difícil, hein? Quanta gente trabalhou aqui, quantos operários, quantas famílias se sustentaram. Cortar uma árvore, né? Quantos milênios leva para crescer uma árvore? Né? Então, você não vai lutar contra o pensamento. Né? Você simplesmente substitui ele e vai com carinho dizendo, não, né? Esse aqui, eu quero esse aqui. No Sutras de Patanjali, né, que é um texto muito antigo do yoga, ele fala, a nossa mente não pode pensar duas coisas ao mesmo tempo. Presta atenção. Né? Você não consegue pensar duas coisas ao mesmo tempo. Então, quando tem um pensamento incomodando, troque por outro. No começo é difícil, né? Porque nós estamos habituados àquela faixa mental. Mas depois você vai dando, os espíritos vão vendo, né? Aquela imagem positiva que você cria vai virando uma base na qual eles podem se ancorar para te ajudar, para nos ajudar. Então, já aconteceu comigo, por exemplo, de estar em momentos difíceis, né? Lutando mentalmente, e aí, de repente, vem aquela imagem que eu estou acostumado a cultivar. E eu percebo que ela não foi ativada por mim. Ela foi ativada por eles. Mas eu dei a eles um elemento. Né? Eu dei alguma coisa para que eles possam me ajudar. Então, eu tenho muito hábito, né, de pensar... às vezes eu penso, né, no Chico. E eu lembro dele lá naquele lugar simples, trabalhando, atendendo as pessoas, recebendo as mensagens, né? E isso me deixa muito, muito emocionado, porque eu lembro da grandeza, ao mesmo tempo da humildade dele. Né? E um dia desse eu estava, né, nessa luta mental e de repente me veio aquela imagem. Né? Mudou completamente o meu estado mental. Agora, é um combate, porque eles vão... Né? Então, assim, escolha uma imagem bonita. Né? Escolha algo que te emocione, que dê aos espíritos a possibilidade de te mudar mentalmente, trocar o polo mental. Né? Agora, a gente não brinca com isso. Né? É prestar atenção. Isso que o Sebastião falou, esse cansaço vem quando você quer segurar o macaco louco, né? Nosso pensamento, diziam os indianos, é um macaco louco, ele está pulando de um galho no outro, sem parar. Deixa ele. Você está vendo que ele está pulando.
E aí, com o tempo, ele vai serenar. Então, assim, essa serenidade não vem de nós, essa serenidade vem de algo maior do que nós. Por exemplo, todas essas ondas mentais estão em algum lugar que acomoda todas elas. Esse lugar é Deus. Né? São as grandes mentes. Então, é nelas, né, que a gente tem que se fixar. Porque aí a gente fica tranquilo, fica sereno. Né? Oi, Marcos, Débora. Oi, foi muito legal isso que você falou agora da questão do macaco louco, porque é um pouco que eu também gostaria de perguntar, porque ouvindo o Sebastião e você falando, realmente, às vezes eu sinto o pensamento, eu sempre fui um cara que gosta de muitos assuntos e leio sobre muitas coisas totalmente diferentes, mas às vezes eu acho que isso faz com que eu crie muitos galhos aqui na árvore, e eu sinto que é mais difícil controlar a linearidade do pensamento ou manter o foco no que eu preciso, porque o macaco quer próprio mais galho ainda, entendeu? Então isso é uma coisa que me interessa. Eu falo, nossa, será que ao mesmo tempo que você quer aprender mais coisas, às vezes você também perde um pouco o controle e o foco? É mais fácil perder o foco, sabe? O cerne da questão. Eu me sinto, às vezes, lutando com isso, porque, digamos, você está falando sobre um assunto, eu começo a fazer relação da física quântica, não sei o que, de uma coisa que eu li, e às vezes eu falo, nossa, calma aí, deixa eu parar um pouco, porque senão eu vou perder a questão central. Então, eu não sei se dá para entender o que eu disse. Ou se dá para entender, você está falando com uma pessoa que tem o mesmo problema. Eu leio desde história da Suméria até aprender matemática e física e mandarim. Não, e é verdade, quando eu ouço você falando, eu falo, nossa, se eu já tenho essa dificuldade, eu vejo que você sempre puxa referências de todos os lugares possíveis, eu falo, meu Deus do céu, deve ser mais difícil. Mas aí vem o truque, aí vem a segunda parte da questão. E aí vem, né, a resposta que vale $1 milhão. Quando é que eu percebi que isso... Primeiro a gente percebe que isso é bom, depois a gente percebe que isso não pode ser perigoso, porque pode te fazer gastar energia e ir para vários lugares ao mesmo tempo e não ir para lugar nenhum. Quando nós somos assim, qual é a questão? Você precisa amarrar tudo isso num centro. E o único centro que vale a pena ser amarrado isto é tudo que eu aprender, tudo que eu quiser saber tem que servir ao meu crescimento espiritual. Se você amarrar tudo ao teu crescimento espiritual, não tem problema nenhum. Diminui bastante a quantidade de galhos, né? Diminui bastante a quantidade de galhos, porque você vai perceber que tudo é alimento. Por exemplo, imagina que tudo isso que eu leio, tudo isso pelo que eu me interesso, eu fosse só para conversa social. Né? Ia ser, né? Para quê? Mas aqui, neste lugar, isso tem uma finalidade. Isto me serve de material para pensar, para refletir, para crescer, me permite ajudar talvez uma pessoa ou outra, né? E a absorver melhor o que as pessoas estão falando também. Então, todo conhecimento é útil, todo conhecimento é importante, mas ele precisa ser amarrado em algum lugar. Porque senão você fica disperso, você não cresce, você gasta energia, você vai ser um ser humano interessante, mas você não está crescendo, você só está crescendo na horizontal. Né? Então, você vai ver que, sim, você pode ter galhos, mas a árvore tem que ser a árvore do crescimento espiritual, né? Que vai trazer flores e frutos de conhecimento e de crescimento espiritual. Você entende o que eu falo? Tá confuso.
Não, eu acho que assim, é justamente isso, eu entendo muito bem, foi bons exemplos. É muito legal, mas parece aquela coisa, como você disse, nós sabemos o que queremos, mas executar isso é só com o tempo mesmo, eu acho, né? Que você vai praticando, eu acho. Não deve ser fácil. Mas já saber o que quer já nos ajuda muito, porque saber para onde você tem que ir já te evita de seguir muitos caminhos desnecessários. Agora, quando eu falo de amarrar isso no crescimento espiritual, isso é muito sério, Marcos, porque para mim é a única coisa que funciona, e isso me ajuda a selecionar. Há coisas que eu quero ler e ver, e eu digo, não, mas peraí, agora isso não vai me servir, né? Pode esperar para depois. Mas há coisas que eu digo, não, isso é importante que eu leia, mas eu ligo a tudo o que eu faço em espiritismo. Eu estou lendo de quântica, eu estou pensando em espiritismo. Estou lendo de matemática, estou pensando em espiritismo. Estou lendo física, estou pensando em espiritismo. Né? Porque isso vira o centro organizador de tudo isso. Né? Então, o centro para nós tem que ser o crescimento espiritual. Né? E é tão interessante que tem momentos que eu digo, eu posso largar tudo isso. Né? Eu poderia parar de ler e de estudar qualquer coisa, porque se eu seguir o exemplo do Chico, se nós seguirmos o exemplo das pessoas simples, trabalhadoras, que se dedicaram ao bem, né, que desenvolveram a capacidade de amar, eu posso continuar aprendendo na próxima encarnação. Né? Então, assim, é óbvio que é bom aprender, né? E o Espiritismo nos fala, né? Nós viemos desenvolver, né, a asa da sabedoria, do conhecimento, e a asa do amor, né, da moral. Agora, muitas vezes, né, a gente quer voar só com a asa do conhecimento. Então, é por isso que não tem problema, né? É só olhar, né, Marcos? Por exemplo, você vai ver grandes gênios, grandes cérebros no mundo de hoje que estão completamente perdidos. Porque eles não têm esse centro de crescimento. Essa unidade, é isso que unifica. Né? Para que eu aprendo física, química, matemática, história, biologia? Né? Eu aprendo para entender isto. Né? Quando você lê Espiritismo, por exemplo, é quase impossível você ler os livros do Chico, por exemplo, tem biologia, tem física, tem quântica, está tudo ali, quer dizer, é necessário o conhecimento. Mas é conhecimento aplicado ao crescimento espiritual, não para exibição em show, não para dar show né, para crescer. Nem para manipular ninguém. Nem para manipular ninguém, né? Oi, Yuri. Boa noite. Nisso que você vem de falar, com respeito a concentrar ter um foco, ter um caminho, tem um texto do Emmanuel que fala exatamente disso, que ele diz que se a criatura não traçou o caminho do aperfeiçoamento moral, ele é como um viajante, que é semelhante a um viajante que ele sai do mar, né? E que as ondas movem todo o tempo, mas se a gente traçou o caminho do Cristo, então aí localizamos o bem e o mal. Ele diz algo assim. Então, eu acho que isso se aplica ao que o Marcos vem de dizer, mas também pode se aplicar aos pensamentos. Né? Como você dizia, estamos nesse mar dos pensamentos, estamos navegando lá, mas se focalizamos em esse pensamento do Cristo, nessa ideia do Cristo, seguir esse caminho de Ele, então é mais fácil combater essa influência, não combater, mas levar essa influência de nossos irmãos. Né? Então, eu vi essa imagem e pensava também que no fato assim como nós recebemos a influência de nossos irmãos por causa de nossos pensamentos, de nossos atos, dessa sintonia que essa lei, Emmanuel diz, a lei irrefutável, decir assim,
Refutável. Mas também a misericórdia de Deus nos manda esses amigos que nos influenciam todo o tempo. Então, eu pensava muito nessa frase que usamos no México: com quem anda, eu vou dizer, com quem andas, te direi quem eres. Você entende? Me diga com quem andas, que eu te direi quem és. Quem és? Para nós é um pouco como: dime o que você pensa e eu direi com quem andas. Então, toda essa influência está em nossas mãos. Eu acho que uma das coisas que para mim a doutrina me faz me lembrar todo o tempo, não? Que se eu quero mudar esses pensamentos, tenho que mudar o meu interior, essa vibração, essa energia que estou dando, porque solamente vamos atrair os semelhantes, solamente somos atraídos por nossos semelhantes. Então, esse convite da doutrina, eu penso muito todo o tempo: muda, 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 porque todo ao redor vai mudar, essas energias vão mudar. E isso que você falou das imagens, eu comecei a utilizar uma imagem que você me deu de Cristo. Então, quando esses pensamentos chegam, eu penso automaticamente no Cristo. E a mim está funcionando muito. Tem muitas vezes que é muito difícil, mas eu me lembro dessa técnica e utilizo e funciona. E quando Daniel falava um pouco desses, quando a gente vai ao Twitter e todas essas coisas, como eles utilizam todos os atos, todos os pensamentos para venir xingar a gente, atrapar. Um texto do Mano que ele diz: agora uma queixa da hora, amanhã pode ser uma crise de pânico, uma discussão forte agora, pode ser amanhã uma tragédia. Uma tragédia. Então, como temos que ter muito cuidado com cada pensamento, cada palavra, cada ato. Então, às vezes, eu me sinto muito sortuda, porque eu sou muito sensível. Então, se eu me queixo, eu sento. Se eu digo algo de alguém, eu sento nas minhas costas, sento a energia de meus irmãos. Então, eu acho que sou sortuda nesse sentido, mas a gente não compreende esse alcance de uma pequena coisa, por mais mínima que como pode trazer muito grandes consequências. Exato. Gente, é maravilhoso, né? O comentário da Yuri tem uma série de elementos, né, que a gente poderia parar e pensar, né? Por exemplo, essa sensibilidade que ela falou, né? Nós todos sentimos, mas alguns sentem mais. E por que alguns sentem mais? São aqueles que não têm mais direito de errar. Né? É como se os espíritos dissessem: nós vamos deixar você com uma sensibilidade que assim que você começar a fazer qualquer coisa que possa te levar a risco, você leva um choquinho. Né? Então, a gente vai... Quando você entende, você fala: não é contra mim, é a meu favor. No começo a gente sofre, né? Porque a gente acha que é contra a gente, mas não é, né? Então, isso que a Yuri nos lembrou de Emmanuel é maravilhoso, né? Uma tragédia pode começar numa palavra, né? Porque você não sabe quem está recebendo do outro lado, sob que influências ela está. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com a palavra, por isso que o controle do pensamento é necessário. Porque quando eu penso no que penso, quando eu escolho o que penso, quando eu escolho as faixas em que penso, isso me ajuda a criar um automatismo do bem. Quando eu falo, vai sair algo de bom. Quando eu penso, vai sair algo de bom. Quando eu quero, vai ser algo de bom. Então, isso pode nos evitar um monte de problema, mas nós somos criança ainda nisso. E é com brandura, não é brigando, não é... Né? É você dizer para o Senhor, por que Jesus disse, as crianças, né? Assemelhai-vos, sejam semelhantes às crianças.
não é querer, nós não controlamos, nós dizemos, Senhor, me dá a mão, me mostra, me leva pelo caminho, né? E essas técnicas são técnicas brandas. Você não fica brigando com ninguém. Pensar em Jesus, né? E no começo, você pensa, some. Você pensa, some. Mas aí você pensa, fica, some. Pensa, fica, some. Fica, some. Né? E vai ficando. Então, com o tempo, essa imagem vai criando uma aura em volta de nós. Um espírito que chega perto de nós diz, ela pensa em Jesus com frequência. Né? Porque essa imagem vai começando a se desenhar no nosso psiquismo. Então, é por isso que está lá no livro dos espíritos. Podemos esconder dos espíritos quem somos? Não, eles veem tudo, eles sabem quem você é, eles sabem quem você pensa. Né? Então, mas nós podemos escolher com quem nós andamos. Né? Quais são nossas companhias. Quem queremos para amigos. Quem queremos como amigos. Né? Não existe disfarce. Cada vez que a gente estuda esse assunto, e hoje lendo esse texto, até escrevi no grupo, vocês já leram o texto de hoje? Como é importante? Porque eu levei até um susto, né? Porque a gente está estudando, se a gente imaginar que a humanidade, 98% das pessoas estão vivendo não tem nem ideia do que a gente está falando aqui hoje, vivem sem nenhuma direção, sem nenhum foco, né? Vão vivendo os dias assim e sem prestar nenhuma atenção no que pensa, no que sente, onde projeta os sentimentos, e isso é muito sério, né? Isso é muito sério. Então, já sabendo disso já é difícil, imagina, né? Você vive a vida assim, ao vento, né? A vida vai levando para onde os espíritos levam, né? E aqueles espíritos, às vezes, né, são aqueles que querem ver o circo pegar fogo, porque a gente está num planeta ainda de muita necessidade espiritual, né? E eu achei muito forte uma parte aqui, eu vou até pegar e ler novamente, porque eu falei, meu Deus do céu, onde que... A disputa, como o César disse no início, é uma disputa muito grande entre o bem e o mal. Disputa de poder. A disputa de poder. E quando eu li isso, eu levei um susto, falei, meu Deus, né, que ele fala assim, há litígios constantes em torno da posse, mesmo transitória, de pessoas recém-desencarnadas. Bom, quem morre, né, quem desencarna e passa para o mundo espiritual, deve ter ali uma disputa para quem vai fazer parte de que gangue, né, de para onde vai levar o espírito ali. Então, de acordo com o pensamento, o espírito vai ser sugado pelo mal ou vai ser levado pelo bem. Então, já chegando no plano espiritual, já tem isso. De refúgios uterinos para a reencarnação. Olha isso. Tem disputa para reencarnar. Onde aquele espírito vai nascer? Então, é uma mulher que vai engravidar, e vai engravidar de quem, né? Então, a disputa. Então, há litígios constantes de refúgios uterinos para a reencarnação, de energias mediúnicas para a construção das boas obras, ou sustentação de vícios, de mentes que se articulem por instrumentos da luz ou da sombra. Então, há brigas por energias mediúnicas, de médiums, né? Se esse médium vai agir no bem ou vai agir no mal. Então, meus amigos, nós estamos num mundo de energia, e se a gente não tomar o cuidado de selecionarmos os nossos pensamentos, e se a gente não tomar o cuidado de usar a nossa vontade, e usar muito seriamente a nossa vontade, para nos colocarmos do lado do bem, nós seremos vítimas daqueles que querem nos levar para o outro lado. Nós temos o poder de selecionar, de escolher para onde nós vamos. Essa vontade ninguém pode nos tirar. Mas se nós não usarmos a nossa vontade, nós viramos joguetes. Nós estamos na mão de quem quiser nos usar. Então, a gente precisa ser muito firme, né? Muito firmes
no caminho que nós queremos seguir. Então, como Paulo de Tarso dizia, né, e nos diz até hoje, nós temos um alvo e nós temos que prosseguir para esse alvo. Nós escolhemos o alvo que a gente quer. É nossa escolha. Então, visualizar o Cristo, se nós queremos ele como alvo, é visualizarmos o Cristo o tempo todo, na hora da agonia, da dor, do sofrimento, da dúvida, é o tempo todo visualizarmos o Cristo. Então, a Yuri, nossa, aqui, né, no meu computador eu tenho o Cristo na tela principal. Quando eu fecho ele, é ele que eu vejo. No celular é o Cristo que tem, meus filhos, minha família e o Cristo. Então, é nele que a gente busca, é ele o refúgio. Quando o pensamento vaga, é visualizar aquele olhar doce, nos olhando, sabe, nos chamando para ele. Então, quando a gente tem essa visão, aquele olhar doce nos chamando, a gente vai, é o trabalho, né? A gente se acostuma com isso e a gente busca refúgio nessa imagem doce. Até eu estava, essa semana, eu nunca tinha tido coragem de assistir o filme A Paixão de Cristo. Eu nunca tinha tido coragem de assistir, e aí essa semana a gente assistiu A Paixão de Cristo. E assim, é doloroso, né? É terrível, a gente chora começo ao fim de imaginar aquele sofrimento. E justamente nessa semana eu vi passando no rede social, aquele que fez o Barrabás, o ator, ele era ateu, né? E após ele fazer o papel de Barrabás, que ele aparece ali 5 segundos, e ele diz que quando o Cristo, né, que o ator que representou o Cristo, olhou para ele naquele momento, a doçura daquele olhar, a doçura do ator, né, a doçura daquele olhar converteu ele, e ele transformou a vida dele. O próprio ator. Né? O ator que fez o Cristo se transformou, e o Barrabás, que era ateu antes do filme, olhando na cena, a imagem doce do Cristo, sem julgamentos, sem ódio, sem mágoas, né? Ele já todo arrebentado, olhou com compaixão, olhou com amor, ele se converteu naquele momento. Então, não existe imagem maior, né? Símbolo maior de amor para nós do que o Cristo. Então, em qualquer momento da nossa vida, quando a gente se sente perdido e o pensamento descontrolado, é nele que a gente busca o controle. É para ele que a gente vai. Então, ele tem que ser, é ele o nosso alvo, né? É para ele que a gente tem que ir. Então, quando a gente põe isso, né, na nossa vida como diretriz, né, diretiva, né, diretriz, então não tem como errar, e a gente vai estar protegido e sustentado, e nem tem nenhum mal que nos alcance quando o Cristo nos protege. Muito bom, graças a Deus, né? Fiquemos firmes, o ano está acabando, o ano que vem estejamos firmes no caminho, continuemos com os nossos estudos. Esses estudos são maravilhosos, a gente não tem mais como viver sem. Fiquemos unidos, caminhemos juntos, estudando juntos. Convidem aqueles que vocês acham que podem aproveitar desses ensinamentos, a família, amigos, são todos bem-vindos. Aqueles que aguentam. Né? Aqueles que aguentam. Isso não é para todo mundo. Então, é isso, o convite fica aberto, que nós tenhamos um fim de ano maravilhoso, nós desejamos a todos uma boa passagem de ano, e que o ano que vem estejamos assim, cada dia mais fortes e unidos com Cristo, que Ele nos sustente, nos ampare, nos proteja e nos envolva sempre. Bom, então vamos fazer a nossa prece, porque o nosso horário já finalizou.
querido Mestre Jesus. Abençoado Rabi, Senhor da luz, da compaixão, mão estendida para nós, que nos afogávamos, Senhor, entre as ondas bravias. Somos o náufrago, empurrado de um lado para o outro, pelas ondas. E o Senhor é aquele que caminha sobre as ondas. O Senhor é aquele que nos estende as mãos. Homem de pouca fé, por que duvidaste? O Senhor convidou Simão para caminhar sobre as ondas. E é este o convite que é feito. Que nossos corações caminhem sobre as ondas da discórdia, separando-se das ondas de ódio, o tumulto, o barulho. Guarda-nos, Senhor, no vosso amor, que nós, Mestre, possamos olhar para ti, como Simão olhou deixando a barca, e enquanto olhou para ti, nem as ondas, nem os ventos o assustaram. Mas quase sempre, Senhor, nós olhamos para as ondas e para os ventos. Ensina-nos, Mestre, a olharmos para ti. E então nós estaremos em segurança. Muito obrigado, Senhor, pela bênção do estudo, pela paciência, pelo amor, pela bondade daqueles que vieram, Senhor, enfrentar as ondas bravias do mundo para nos resgatar, para nos lançar as cordas que nos permitem encontrar um pouco de oxigênio, de luz. Muito obrigado, Senhor, a bondade dos espíritos de luz que nos envolvem, que nos amparam, as mãos abençoadas de Chico Xavier, a bondade de Emmanuel, de André Luiz, de Maria Dolores, de Caibar Schutter, a bondade daqueles que souberam enfrentar as ondas perigosas para vir em socorro da nossa fragilidade. Guarda-nos, Senhor, ensina-nos a guardar a lâmpada da fé, do estudo, no coração sempre acesa. Que teu amor nos oriente e nos proteja, Senhor, para que nós não nos percamos. Receba, Mestre, nossa gratidão, nosso amor, nosso reconhecimento. Fique conosco, Senhor, e receba, Mestre, a alegria dos nossos corações. Não caminhamos mais sós, não estamos mais perdidos. E na noite
da nossa ignorância acendeu-se a luz do conhecimento e do amor. Fique conosco, hoje e para todo sempre. Que assim seja, Senhor.